Começando aí, boa noite, boa noite, boa noite. Porque família é mais. Fala que eu vou pedir silêncio no estúdio aqui, que eu estou ao vivo. Amém? Aleluia. Pessoal, vamos lá, pessoal, boa noite, boa noite. Começa a compartilhar esse vídeo, porque hoje nós vamos ter aí um dedinho de prosa, um dedo de prosa legal. Hoje é uma data importantíssima na minha vida. Hoje é uma data, assim, que eu particularmente acho que é um renascimento. Hoje eu acho que é uma data que para mim ela significa o tudo ou nada na vida de alguém. E se tratando da minha pessoa, eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado pelo seguinte: eu ouço aí pessoas dizendo criança não tem que trabalhar, adolescente não tem que trabalhar, adolescente não pode fazer isso, adolescente não pode fazer aquilo. Bom, pessoal, eu sou Antônio Carlos Aprígio, muitas pessoas me chamam de C&A, que é o meu apelido. Hoje eu tenho 46 anos, mas hoje 21 de outubro de 2021, está fazendo exatamente 33 anos que eu disse adeus papai, adeus mamãe, eu estou indo embora. Eu tinha apenas 13 anos de idade. Muitas pessoas já conhecem essa história, muitas pessoas já ouviram essa história, mas cada 21 de outubro eu retorno aqui para falar, para enfatizar isso, para incentivar os jovens a não desistirem, para incentivarem os jovens a acreditar em si mesmo e seguir adiante. Eu, caçula de 12 irmãos, morávamos ali em 2 alqueirezinhos de terra, lá no Córrego da Areia, divisa entre São Mateus, na verdade divisa entre 2 córregos lá, o Córrego da Areia, o Córrego do Giral, ali um lugarzinho tão pequeno, mas um lugar aconchegante, um lugar acolhedor, cercado de pessoas boas, pessoas do bem. De um lado ali a família Bonomo, do outro lado a família Vignati, Zordan, Félix e por aí vai. E no dia 21 de outubro eu recebi um convite da minha irmã Laurinete para então vir para a Vitória. Então ali partiu aquele menino com chinelozinho havaiana, pegando aquele carro de leite, cedo, naquele outono muito frio, indo até o quilômetro 30, lá onde morava o seu Otávio Quinquim, lembro-se como se fosse hoje, Otávio Quinquim. Inclusive a minha irmã havia trabalhado para essa família do seu Otávio Quinquim e dona Wanda Quinquim. E ali pela primeira vez embarquei num ônibus da São Gabriel e fui até São Mateus para pegar o Águia Branca e vir embora para Vitória. Quando chegamos ali no bairro das Flores, onde hoje Fel Rosa, fomos então morar num barraquinho quando iniciara a invasão de Vila Nova de Colares, lembro como se fosse hoje. E ali naquele barraquinho tão minúsculo, mas acolhedor, que a minha irmã possuía, onde tudo começou. Então muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu sabia que Deus tinha um plano, que Deus tinha um projeto para a minha vida e que eu não deveria desistir. E eu me recordo perfeitamente que muitas pessoas disseram que aquele menino, filho do seu Mané Zé, ia virar ladrão, ia virar isso, ia virar aquilo, porque filho de preto, pobre, numa cidade grande não tinha futuro. Mas eu acreditava que aquilo ali era só falácias, porque o meu papai, mesmo sendo uma pessoa sem cultura, uma pessoa sem leitura, como ele mesmo dizia, mas era uma pessoa que me ensinara a ser gente, me ensinara a ter um bom caráter. Por isso que eu lembro sempre de Provérbio 22:6. E ali naquele barraquinho nós ficamos durante um bom tempo, minha irmã trabalhando muito, sofrendo muito e me ajudando.
quando então eu vi que aquilo ali era pouco para mim e que eu precisava decolar. Foi quando eu fui trabalhar com meu irmão em Castelo Branco, trabalhando como ajudante de pedreiro, ainda com 13 anos. Então eu percebi que trabalhar como ajudante de pedreiro também não era o que eu queria, porque sofrendo como ajudante de pedreiro, melhor seria eu continuar capinando na roça, como eu já fazia desde os 10 anos de idade, 10, 11, 12, 13, capinando, arrancando feijão, catando pimenta, quebrando milho, apanhando café e por aí vai. Então eu vi que o serviço era realmente muito árduo. Eu procurei então a vender picolés da Gelson, salgadinho na Praia da Costa. Então quando eu comecei a trilhar da Praia da Costa até Coqueiral de Itaparica, vendendo picolés e vendendo salgadinho para uma mulher chamada Selmi, que morava lá em Castelo Branco. E durante um bom tempo, esse foi o meu trabalho árduo. E eu me recordo que quando eu era vítima dos trombadinhas da época, eu não tinha dinheiro da passagem, eu saltava ali na Continental e tinha que ir embora a pé até Castelo Branco, porque o dinheiro tinha sido furtado pelos trombadinhas da época. Mas eu não desistia. E foi aí então que eu procurei algo melhor para mim, depois de um longo tempo. Claro, a gente está aqui ultrapassando algumas etapas, quando então eu aceitei a trabalhar no bar do seu Valério, Valeriano Martí Huller, pai do Osmi Huller, Orlando Huller. Então, quando as coisas começaram a mudar, porque com este homem eu aprendi muitas coisas boas, que Deus o tenha, o seu Valeriano Martí Huller. Então, mas eu trabalhava muito, mas o trabalho não mata, muito pelo contrário, o trabalho dignifica o homem. Levantávamos ali às 4 da manhã para fazer várias garrafas de café, preparar pão com manteiga, pão com mortadela. Lembro como fosse hoje as mortadelas da Frisa, eu cortava e para os cobradores e motoristas de ônibus, porque quando começava os ônibus a circularem, tudo já tinha que estar pronto. Então ali foi durante algum tempo. E eu aprendi muito com a família do Valeriano Martí Huller, a quem eu sou grato. Logo depois, então, fui trabalhar com o Osmi Huller na mercearia do Miro, onde então eu já tinha praticamente meus 14 anos, quando eu tinha que entregar gás. Castelo Branco, quem sabe, é um bairro onde tinha muitos becos, muitas vielas, e numa bicicletinha vermelha entregando botija de gás, era aquele sofrimento, mas com grande aprendizado. E com o Miro eu aprendi muita coisa, porque logo eu ficava responsável pela mercearia dele, onde eu trabalhava e trabalhava muito, inclusive indo para a Ceasa. Mas muitas pessoas não sabem o porquê que eu vim para Vitória. Eu vim para Vitória porque eu tinha um sonho, porque minha mãe sofria muito, meu pai sofria muito, mesmo não faltando alimento dentro da sua casa, mas havia 3 itens que para nós eram itens de grande valor. Era o óleo, açúcar e sabão. Porque o óleo, quando nós tínhamos, era feito de gordura de porco. Era isso mesmo, guardava em umas latas grandes. O sabão, quando nós tínhamos, era sabão feito de sabão de soda, de buchada, não sei como que se chama, que os bonobos davam para minha mãe, e dali minha mãe fazia o sabão. E o açúcar que nós utilizávamos para café, para várias coisas, era de caldo de cana. Então eu vi que aquilo ali era aquele ciclo vicioso. E eu, como caçula, eu falava, poxa, meus familiares vai ser sempre assim, meus irmãos a vida toda mal tinham bicicleta. E eu vi que eu não ia chegar a lugar nenhum. No máximo que eu ia chegar onde os meus irmãos haviam chegado. E eu não queria aquilo para mim. Eu trabalhei muito para comprar minha primeira Monarch 74, que eu comprei de Geraldo Vignati, ou Geraldo Vignati, né? Pai de Cristiana, pai do Leninho, pai do Leno, esposo da Norma, uma Monarch verde. Então eu capinei uma roça de pimenta que ele tinha e para comprar essa bicicleta, que na verdade eu nem capinava, eu pegava o mato e jogava por cima do outro, porque eu queria a bicicleta, era o meu sonho. Então aquilo ali... eu falava, eu tenho que ir embora desse lugar porque eu preciso realizar esse sonho para minha mãe. Foi quando, no dia 21 de outubro, Laurinete me trouxe para cá e a vida começou a mudar. Só que eu achava que eu fosse encontrar facilidades aqui, e na verdade eu não encontrei facilidades.
encontrei muito preconceito, muita discriminação, mas aí, sem saber, eu estava sendo preparado para muitas coisas. Aí que hoje eu entendo o porquê que eu passei por tantas coisas. É porque Deus vai te capacitando, vai criando uma grande carcaça forte para você defender interesses de outras pessoas. Então, ali no Miro, trabalhando muito, eu consegui realizar o sonho que eu havia dito para minha mãe, que eu só voltaria quando eu pudesse comprar açúcar, sabão e óleo para ela. E eu consegui comprar. Eu juntei dinheiro e comprei um saco de açúcar cristal, lembro como se fosse hoje, uma caixa de óleo Pacaembu, que inclusive a fábrica na época ficava na cidade de Jaguaré, no estado de São Paulo. E eu comprei uma caixa de sabão Beira Rio, e aí eu levei para minha mãe. Aquilo ali para mim era como se fosse uma loteria, era como se eu tivesse ganhado na loteria esportiva, porque eu estava realizando um sonho que estava na minha cabeça, sonho esse que para minha mãe e para o meu pai era praticamente impossível, porque eu nunca vi, até os meus 13 anos de idade, o meu pai ter condições de comprar um pacote de açúcar de 5 quilos. Ele ia sempre no seu Elvésio Javarini, lá no córrego do Giral, e comprava de quilos, uma sacolinha que amarrava, e assim era. Arroz da mesma forma, sabão, como eu já falei para vocês. Minha mãe comprava açúcar quando tinha que fazer bolo, quando tinha que fazer pão. Era raridade. E quando a gente ia receber alguma visita, porque tinha os grupinhos de antigamente, que eram as reuniões familiares nas famílias, então aí servia o café para essas pessoas. Então era uma coisa rara na minha casa. Mas uma coisa nunca faltou na minha casa. Foi amor, educação e muita oração. Que na época nós falávamos muita reza, porque nós éramos católicos, éramos atuantes na igreja católica, a igreja da Nossa Senhora Aparecida, onde eu aprendi muita coisa, e eu sou grato, né, pela igreja católica, onde eu aprendi no catecismo com as minhas catequistas. Então o que eu sou hoje é porque eu aprendi com essas pessoas. Então, quando eu consegui esses descontos, porque eu comprei essa mercadoria no mesmo preço que o Miro comprava para a mercearia. Então aqui eu sou grato também ao Miro, porque eu paguei preço que ele pagaria. E eu levei para minha mãe e foi aquela realização. E durante um grande período, durante um bom tempo, aprendendo ali com o Miro, logo em seguida eu fui trabalhar no bar Ipiranga, que fica no bairro Bandeirantes, em Cariacica, que era o bar do Joaquim Amâncio, ou Joaquim Venâncio Filho, alguma coisa assim. Acho que é Joaquim Venâncio Filho, isso mesmo, Joaquim Venâncio Filho, e que também eu aprendi muito. Foi quando, nessa época, eu estudava no Colégio Afonso Schwab. Desde então eu estudava no Colégio Afonso Schwab, desde quando eu morava em Castelo Branco. E eu me recordo que muitas vezes eu ia a pé, de Castelo Branco até Jardim América. Mas eu não desistia. Muitas vezes eu pensei em desistir. E aí eu juntei meu dinheirinho e comprei também uma BMX para mim, que era a bicicleta dos meus sonhos. Glória a Deus por isso. E ali no bar do Joaquim, onde eu aprendi muito também, eu recebi mais uma oportunidade de vir para Jacaraípe, quando então Joaquim montou uma barraca chamada Canoa Quebrada, em Jacaraípe, na Curva da Baleia. E ali eu vi, o barraquinho era todo de tábua, madeirite mesmo. E ali eu dormi em cima de um colchãozinho dessa grossura, mas com muita esperança no coração. E Deus ali também me honrou. Então, ali eu conheci um senhor, que até hoje mora ao lado, que viu meu trabalho, viu meu esforço, e de uma forma ou de outra essa pessoa acreditou em mim. E logo depois me deu uma oportunidade construindo então um quiosque, algo muito mais bonito, muito bem estruturado para eu trabalhar, que foi o quiosque Sky, que até hoje permanece ali com o Bené, passou por várias mãos, hoje está com o Bené. Engraçado, Sky, céu em inglês, mas eu achava que eu ainda poderia
ir além. Claro, passei por alguns momentos difíceis e que hoje eu enxergo que essas dificuldades foram alicerce para a minha vida. Então aqui eu não quero falar para vocês das dificuldades, porque vocês devem entender que quem mora num porão de quiosque, que quando chega março, a água sobe e ali eu tinha que colocar o meu colchonete em cima de várias caixas de cervejas para então eu dormir, por causa do frio, por causa da água, mas eu não desistia e trabalhava com dignidade, trabalhava com alegria, com um sorrisão no rosto e aprendi a ser administrador com essa pessoa, dono do quiosque, que era uma pessoa rigorosa, uma pessoa justa, uma pessoa ética. Claro, como todos os seres humanos, tinha lá seus defeitos, mas tinha também, tem muitas qualidades. O que não vem ao caso aqui expor. E foi quando, por alguns momentos ou outro, essa pessoa me mandou embora, eu não tinha para onde ir, mas ele usou uma palavra que foi o alicerce, que foi o upgrade, que foi o estupim para eu falar: por que estou aqui? Deus não fez o homem para a derrota. Foi quando então ele disse que eu seria um indigente se dali eu saísse. E eu descobri o que significava a palavra indigente. Claro que talvez ele falou isso da boca para fora, mas aquilo ali entrou no meu coração como uma flecha e eu busquei na palavra indigente a forma de poder crescer e prosperar. Foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. Então eu saí, fui morar de favor no hotel da Dona Zezé durante um grande período. Dona Zezé me ajudou. Depois eu fui trabalhar na Monique Calçados, onde a Claudinha Nips me ajudou muito, e as coisas foram passando. Morei de favor na Rua Teresina 355, na casa de uma família de Colatina, a quem eu sou muito grato, eternamente grato. Ainda não conheci essa família, mas eu tenho certeza que eu irei conhecer, porque dono da Refricol em Colatina, Djalma é o nome dele, né? Já conversei com ele por telefone, um dia certamente eu quero conhecer o seu Djalma, que é dono da Refricol em Colatina, é uma empresa de refrigeração. Obrigado, seu Djalma, por ter escancarado as portas da sua casa, na época na Rua Teresina, e para eu morar. Eu me recordo que ali eu não tinha dinheiro para nada. O Rangel Silva, que era hoje... teve uma academia também em Jacaraípe, que é o irmão do Akhenaton, me dava dinheiro, me dava vale transporte, me dava ticket para poder eu me alimentar. Então foram pessoas que se estenderam as mãos para mim. E claro, a Cláudia Nips, eu me recordo perfeitamente, eu falei que eu não ia chorar, eu me recordo perfeitamente que muitas vezes quando eu passava fome na Rua Teresina e eu olhava em cima do muro, lá estava o prato pronto, né, que a Cláudia colocava para poder eu saciar a minha fome. E foi aí que eu senti realmente o que é passar fome, o que é passar necessidade, e é por isso que eu sou eternamente grato a essas pessoas, não só a Cláudia, mas ao Rangel, que foram pessoas que realmente me ajudaram. E talvez se não fossem essas pessoas para matar minha fome, eu não sei o que seria de Antônio Carlos hoje. Porque naquela época muitas pessoas só vinham para oferecer coisas ruins, coisas que iam te levar ao fracasso, que iam te levar à derrota, porque o inimigo, quando ele vê que você está numa situação difícil, muitas bandejas são oferecidas. Mas Deus enviava essas pessoas para me ajudar. E hoje eu não tenho palavras e nem ação para dizer a essas pessoas o meu muito obrigado. Eu só tenho que dizer gratidão. Então, quando as pessoas veem a gente fazendo projetos sociais, muitos não entendem, muitos falam, está fazendo isso para se aparecer, está fazendo isso por isso ou aquilo. Não, é porque você precisa estender as mãos para as pessoas. Alguém estendeu as mãos para mim, para chegar onde eu cheguei.
O primeiro degrau foi lançado por alguém. Claro que várias pessoas tentaram me jogar para baixo, claro que várias pessoas tentaram me destruir, mas uma ou duas pessoas estenderam a mão e Deus já tinha preparado essas pessoas para a minha caminhada. Então, Cláudia Nipes, Rangel, são pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida. Não tem como, não tem como. Então, desde então, eu sempre acreditei que, por mais que alguém tente te jogar no poço, Deus vai te honrar lá naquele poço. É o óbvio. Alguém tenta lançar sobre você pedras, seja inteligente, use essas pedras como degraus. Então foi isso que eu fiz, foi isso que Deus colocou no meu coração e assim as coisas aconteceram. E hoje, 21 de outubro, 33 anos. Foram fáceis? Não. Mas eu sabia que não seria fácil. Eu sabia que não seria fácil. E uma coisa que Deus colocou no meu coração foi: nunca desista, porque Deus nunca desistiu de você. Então eu não sei quais são os seus problemas, ou qual é o teu problema, ou qual o tamanho do poço que você esteja. Olhe para o alvo, olhe para o alto, porque Deus ele não fez você para a derrota. Deus te fez vencedor. Entre milhões e milhões de espermatozoides, foi você que vingou. Então tenha certeza, você vai prosperar. O céu é o limite. Siga em frente e que Deus te abençoe. Fé, força e garra e determinação. Mas não se esqueça, Deus tem que estar no barco, porque tempestades acontecem. Mas se Deus não estiver no barco, fica difícil, praticamente impossível. Então o que eu tenho para dizer é: ande com pessoas boas, esteja com pessoas boas, porque o homem está lá do alto, olhando para você. E não cruze os braços diante dos problemas da sua vida, porque o homem mais vitorioso morreu de braços abertos. Um beijo no coração e muito obrigado a todos que até aqui têm nos ajudado. Obrigado aí ao Projeto Remar, que tem me ajudado a levar a mais de 1000 famílias aí o alimento, que tem nos abençoado em tudo. Obrigado mesmo de coração. E você que está triste, erga a cabeça, porque Papai do Céu não fez você para ser um derrotado, e sim um vitorioso. Valeu, um abraço e fique na paz.